Dataficação da vida. Resumo. Este artigo discute a dataficação da vida na atual fase de desenvolvimento da cultura digital a partir de 3 eixos: relações sociais, conhecimento e natureza. A dataficação se dá no rastreamento das relações sociais mediadas por plataformas digitais e como requisição do mundo sob a forma de dados operacionalizáveis em 2 amplos domínios: a natureza e o conhecimento. A primeira forma de requisição é produzida pela retirada de minério e de energia para a produção de equipamentos e para alimentar a captura, o tratamento, a circulação de dados. A segunda é a tradução do mundo em dados, gerando uma algocracia epistocrática que pode decidir sobre o conhecimento e a gestão da coisa pública. Relacionando a dataficação da vida como os 4 bios aristotélicos e com a comunicação a partir do seu modo de existência, podemos concluir que ela não pode ser reduzida nem a toda a esfera da comunicação, nem ser identificada a um bios midiático. A dataficação da vida está na base da comunicação contemporânea e é transversal aos 4 bios. Introdução. No atual estado da cultura digital, vivenciamos uma profunda e global dataficação da vida. Vamos explicar, em um primeiro momento, as diferenças entre os processos de digitalização e dataficação. Em seguida, descrevemos a dataficação da vida na atual sociedade de plataformas e da natureza por uma dupla requisição digital. Primeiro, a retirada de matéria, energia para a produção de artefatos e tratamento dos dados, e em seguida, como tradução do mundo em bits balizando uma forma de produzir conhecimento. Na última parte, concluímos indicando como a dataficação da vida está na base do modo de existência da comunicação, atuando de forma transversal na afetação dos bios teoreticos, politicos, apolauticos e midiático. Digitalização e dataficação. A fase de digitalização da cultura digital, iniciada na segunda metade do século XX, está atualmente sendo absorvida pela dataficação. Essa é um processo de tradução da vida em dados digitais rastreáveis, quantificáveis, analisáveis, performativos. Mesmo que processos de digitalização continuem a acontecer, criar um website, quantificar o número de passos de uma pessoa por dia, transformar um livro impresso em e-book, entre outros, eles estão inseridos em procedimentos algoritmos mais amplos de tratamento e captação de dados, Big Data, Machine Learning. A dataficação possibilita a conversão de toda e qualquer ação em dados digitais rastreáveis, produzindo diagnósticos e inferências nos mais diversos domínios. Com o surgimento da microinformática e da internet, tem início, entre os anos 1970 e 1990, o processo de digitalização. O desenvolvimento das redes sociais, da computação nas nuvens e do desenvolvimento da inteligência algorítmica, coloca em marcha a dataficação. Certamente o estado atual de conversão do mundo em dados tem sua origem no culto aos números, nos séculos 17 e 18, que introniza a matemática como modelo do raciocínio e da ação útil. Esse pensamento torna-se o modelo do discurso que dá origem à sociedade da informação. O termo datafication foi proposto em 2013 por Maya Schoenberger e Kukier ao se referirem às formas de transformação de ações em dados quantificáveis, permitindo amplo rastreamento e análises preditivas. Qualquer ação pode ser não apenas digitalizada, mas quantificada em métodos precisos de monitoramento e projeção de cenários em tempo real ou futuro. May fala de análise de informações de maneiras mais sofisticadas, Coudre e o de conversão de processos vitais, em fluxos e DIC, Poel e Divaal de prática do usuário. Com a dataficação, não se trata apenas da conversão de um objeto analógico em digital, mas da modificação de ações, comportamentos e conhecimentos baseados na performance dos dados elaborada por sistemas de inteligência algorítmica. Esta deve ser pensada como um conjunto de métodos de coleta, processamento e tratamento de dados para realizar predições. Não se trata apenas de procedimentos com dados demográficos ou perfis socioeconômicos, por exemplo, mas de análise dinâmica a partir de metadados comportamentais. Por exemplo, um livro digitalizado não é apenas um objeto que pode ser lido em um e-reader por determinado público. Pela dataficação, é a ação de ler e de escrever, que são, quantificada, S, e analisada, S, gerando conhecimento e predições sobre, por exemplo, velocidade de leitura, citações mais destacadas por leitores, poética da escrita, etc. Essa ação vai além da digitalização em direção a uma performatividade dos dados com vistas a balizar novas ações, comportamentos e conhecimentos. Por performance, queremos apontar o tratamento e a análise dos dados para fazer inferências, gerar recomendações e auxiliar na tomada de decisão. Indo além da digitalização, a dataficação é a tradução de intenções, ações, reflexos, sentimentos em dados operacionalizáveis para gerar novas ações preditivas, coletivas ou individuais, a partir de coleta extensiva de informações. Como veremos adiante, a gestão algorítmica é uma consequência da dataficação.
Pela aprendizagem e geração de padrões, comportamentos e novas ações, ela envolve, simultaneamente, a digitalização das coisas, transformar em dados digitais, a performatividade dos dados, ação captada e induzida, e uma forma de conhecer. Ela atua a partir dessas três modulações. Por exemplo, em projetos atuais de cidades inteligentes, podemos dizer que a dataficação começa na digitalização, com sensores captando emissão de CO2 em uma cidade, passando pela performance desses dados gerando modelos algorítmicos que visem implementação de políticas públicas, tendo por consequência uma maneira de executar a gestão urbana pública. Dataficação da vida social na sociedade de plataformas. A dataficação está na base do surgimento da sociedade de plataformas alimentada por um amplo fluxo de dados. A partir dela, as plataformas transformam em dados comportamentos os mais diversos. Elas constituem uma nova data structure, máquinas, dados, programas, cujo modelo de negócios oferece serviços baseados na captação, análise e inteligência de dados. Para Casili e Posada, plataforma é uma infraestrutura de software ou hardware na qual usuários, empresas e até mesmo governos criam aplicativos, serviços e comunidades. Para Poel, Nieborg e Dick, elas são infraestruturas digitais, programáveis que facilitam e moldam interações personalizadas entre usuários finais e complementadores, organizadas por meio de coleta sistemática, processamento algorítmico, monetização e circulação de dados. Ou seja, são infraestruturas que dependem de dataficação, comodificação e seleção. O motor desse processo de uso dinâmico de dados são sistemas algorítmicos altamente performativos que vão induzir ações e prever eventos em uma nova fase do capitalismo, o capitalismo de dados ou de vigilância. Plataformização, dataficação e performatividade algorítmica, PDPA, atuam a partir de três pilares centrais: a conversão de qualquer forma de expressão em dados operacionalizáveis, dataficação, o estímulo à produção, captura e fornecimento desses dados, data e capta, para megaestruturas de hardware e software, plataformização, e o agenciamento algorítmico, projetar cenários de ação e de indução atual e futuro. A dataficação da vida social se constitui pelo rastreamento generalizado de dados, em uma forma de vigilância distribuída, dataveillance, reforçando lógicas de controle e monitoramento de dados pessoais. Essas podem servir para o cuidado infantil ou do corpo, para o monitoramento das redes sociais e no trabalho, para a vigilância policial e política, entre outros. Para Coudre e Hill, a dataficação produz a rotinização da vigilância e a coleta de dados pessoais. Operada e controlada por 5 megaplataformas, a dataficação afeta todas as áreas da vida social contemporânea, como saúde e educação, Mascheroni 2020, finanças e trabalho, governo, redes sociais, jornalismo e produção cultural, para citar algumas. A dataficação é o procedimento básico da sociedade de plataformas. Essas operam a partir de oportunidades geradas por uma coleta indiscriminada de dados, que são captados inclusive sem necessidade direta dos serviços oferecidos, pois podem servir mais adiante para a criação de novos produtos e serviços. A cultura dos aplicativos é a expressão mais visível da plataformização da sociedade, a sua superfície, a interface de agenciamento dos usuários em nome da eficiência. O objetivo é oferecer uma solução inovadora para problemas da vida cotidiana que podem ser equacionados por um melhor fluxo e controle de dados. Essa vida pelos dados ou vida dos dados, Life of Data, coloca na ponta do sistema o usuário excitado para se manter atento, vinculado e engajado, na lógica da dataficação. Assim, na atuação conjunta de plataformas e aplicativos, por intermédio das stores Apple e Google, temos processos de dataficação para monitoramento da saúde, Apple Watch, Fit, da locomoção, da habitação, Airbnb, de entregas, Uber Eats, iFood, da educação, Zoom, Meets, dos relacionamentos, Facebook, Twitter, WhatsApp, Tinder, do trabalho, LinkedIn. Do consumo de conteúdo, YouTube, Instagram, Spotify, Netflix, Apple TV, Amazon Video, PlayStation, Xbox, Apple Arcade, do lar, Nest, Amazon Echo, Google Home, Apple Home. Dessa forma, as infraestruturas de plataforma são integradas a um número crescente de dispositivos, desde smartphones e smartwatches até eletrodomésticos e carros autônomos. Essa infinidade de extensões das plataformas permite que os empresários transformem praticamente todas as instâncias de interação humana em dados: ranqueamento, pagamento, pesquisa, assistir conteúdos, dirigir, caminhar, conversas, amizades, namoro, etc. Dataficação da natureza. A dataficação da vida social tem como corolário a requisição digital do mundo em duas dimensões: a tradução do mundo em dados operacionalizáveis, requisição por digitalização e dataficação,
como forma de ampliar o conhecimento sobre o mundo, e o consumo de minério e de energia da natureza, requisição material e energética, para a produção de equipamento e para funcionamento da data structure. Discutimos aqui essa segunda requisição, deixando a primeira para o próximo tópico. O mundo dos dados e das plataformas necessita de extração de minério e de energia da natureza para alimentar a produção de equipamentos eletrônicos e o uso de dados a partir dos data centers, agravando a crise climática do antropoceno. Essa é uma faceta material importante e pouco discutida. Gabris mostra como os sensores, retirando dados da natureza, estão programando nosso ambiente. Já Brody, ao comentar sobre os data centers, explica que estamos diante de uma extração climática. Na segunda metade do século XX, Heidegger apontou como sendo a essência da técnica moderna, a requisição científica da natureza sob o modo de uma provocação científico-tecnológica. Assim, o método científico, a essência da tecnologia moderna GSL, coloca o homem diante de um novo destino e perigo, materializados na posição adotada, a partir do século XVII, de mestre e possuidor da natureza. A natureza é um estoque à disposição para uma livre intervenção tecnocientífica. Como afirma o filósofo, o desabrigar imperante na técnica moderna é um desafiar que estabelece, para a natureza, a exigência de fornecer energia suscetível de ser extraída e armazenada enquanto tal. Mas o mesmo não vale para os antigos moinhos de vento. Não. Suas hélices giram, na verdade, pelo vento, permanecem imediatamente familiarizadas ao seu soprar. O moinho de vento, entretanto, não retira a energia da corrente de ar para armazená-la. A dataficação da vida é a expansão dessa provocação traduzindo agora o mundo em dados digitais. Esse processo exige a extração de minério e energia para produzir equipamentos e alimentar os data centers das plataformas. Diferentemente da idílica imagem da computação nas nuvens, a coleta, a análise e o processamento de dados têm consequências bem materiais sobre a vida no planeta, seja pela retirada de matéria e de energia, seja pela produção de lixo eletrônico. A cloud nada mais é do que uma metáfora para essa data structure. Estudos atuais têm mostrando as dimensões dessa geologia da mídia, ou seja, da materialidade da produção, do uso e do descarte relacionados aos processos de dataficação, tanto para a produção de equipamentos, como no consumo de energia nos data centers. Cada computador, smart TV, tablet ou smartphone é composto por cerca de dezenas minerais extraídos da Terra. Eles demandam energia na confecção e a Terra voltam como lixo eletrônico. A produção de dispositivos e o uso da internet é responsável por 3,7% das emissões de efeito estufa. O uso dos dados na internet exige também grande consumo de combustíveis fósseis nos data centers e na infraestrutura urbana, apesar dos esforços atuais de algumas empresas para neutralizarem a pegada de carbono. O consumo é crescente, produzindo desperdício com a rápida obsolescência programada na necessidade de upgrade constante dos equipamentos. Alguns exemplos são: primeiro, para movimentar a moeda virtual Bitcoin, são necessários 22 milhões de toneladas de emissões de CO2 por ano, o que equivale a toda a pegada de carbono da Jordânia. Segundo, a energia consumida pelos data centers do Facebook, só para uso dos brasileiros, equivale ao consumo de energia de mais de 15 mil residências no país pelo mesmo período. Em artigo recente, mostramos como para a produção e a veiculação de fake news no YouTube sobre o vazamento de óleo no Nordeste brasileiro foram emitidos 1,42 mTCO2, equivalentes ao derramamento de 3,30 barris de petróleo. A dataficação pelas cadeias de desinformação ampliaram o desastre ambiental pelo efeito material no ambiente e ajudaram a deterioração do debate público sobre a questão. Pensar a dataficação da vida a partir de sua materialidade, ou seja, dos minerais embarcados, dos processos químicos, do seu descarte na natureza e na geração de pegada de carbono pelo nosso uso nas diversas plataformas é uma forma de visualizar uma toxicidade como implicações éticas e políticas planetárias. Dataficação do conhecimento. Além da transformação das relações sociais e da ampliação do consumo de energia no planeta, a dataficação é uma nova forma de produção do conhecimento. Ela implica uma requisição-tradução digital do mundo, possibilitando o domínio sobre objetos ou ações com o intuito de simulá-los e testá-los em sistemas computacionais avançados com inteligência artificial. Temos, assim, uma forma hegemônica do conhecer e de gerir a vida no planeta, sendo, como explica Matelarter sobre a sociedade da informação, uma nova maneira de pensar ao mesmo tempo a razão e as palavras. O projeto do conhecimento e da racionalidade universais alimenta a crença na transparência perfeita. Todas as áreas das ciências, incluindo as ciências da vida, como a medicina, a engenharia genética, a biologia, são influenciadas pelo avanço do Big Data e da inteligência artificial.
Estamos presenciando esse processo no desenvolvimento nas Digital Humanities e na dataficação da ciência em todos os níveis. O conhecimento dataficado marca uma virada epistemológica, pois o mundo transformado em dados tornar-se mais transparente, inteligível e facilmente manipulável. Isso coloca, consequentemente, um problema para o conhecimento, já que entende os dados e a correlata análise maquínica como neutros, racionais e eficientes. Sabemos que não há dados brutos e que o algoritmo é uma escrita e, como toda escrita, produz enviesamentos. Como os dados são coletados e tratados como se fossem brutos, e como esses algoritmos funcionam como uma inteligência técnica e racional, logo neutra, a dataficação e a performatividade algorítmica seriam a maneira de conhecer e gerir a vida no planeta. Alguns artigos ressaltam preocupações sobre método, ontologias e epistemologias quando confrontados à dataficação e aos procedimentos algoritmos, indagando sobre potencialidades e limites. Para Danaher, a coleta e o monitoramento amplo dos dados, aliados ao culto dos algoritmos como a forma de tornar o mundo mais transparente, criam um poder tecnocrático, algocracia, na mão de especialistas, epistocracia, que podem decidir sobre as coisas de interesse público. A gestão a partir dos dados e a dependência de sistemas algorítmicos opacos levariam à restrição da participação humana e ampliaria a ameaça de um poder colocado nas mãos dessa elite que conhece os códigos. A dataficação do conhecimento levaria, portanto, ao poder uma epistocracia operando através de uma algocracia calcada na neutralidade técnica da performatividade algorítmica, podendo decidir sobre o fazer e o conhecer, sendo a lente que permitiria, como a matemática para Newton no século XVII, ler o grande livro da natureza. BIOS, comunicação e dataficação da vida. Vimos como a dataficação da vida se concretiza nas relações sociais mediadas por megaplataformas, no processo de requisição digital do mundo como matéria-prima e energia e na produção do conhecimento, com o surgimento de uma algocracia pilotada por uma epistocracia. A dataficação da vida pode assim ser entendida como uma forma de agência que constitui todos os bios propostos por Aristóteles, incluindo aquele que Sodré chama de midiático. Como explica o autor, após vida contemplativa, bios teoreticos, vida prazerosa, bios apoláusticos, e vida política, bios politicos, pode-se agora acrescentar, como antes afirmamos, uma nova qualificação, uma quarta esfera, a vida mediatizada, que inclui a realidade tecnológica do virtual. Sodré explica que Aristóteles apontava para um quarto bios, o do comércio, mas por esse ser uma forma interessada, relativa aos negócios, nekiotium, ele não seria considerado um bios, já que ação motivada por alguma coisa mais, entenda-se, mais do que o bem e a felicidade, apontada como algo violento. Mas é, paradoxalmente, nesse lugar que Sodré vai situar o seu quarto bios, o midiático. Ele corresponde à esfera da mediatização, na qual as tecnologias digitais estariam agindo em nome do capital. Como afirma Sodré, o bios midiático implica de fato uma refiguração imaginosa da vida tradicional pela narrativa do mercado capitalista. O mercado global das tecnologias virtuais promove uma forte transformação nas formas tradicionais de sociabilidade. Para Sodré, ele cria novos modos de produção da subjetividade, dos prazeres e do comum, uma nova condição antropológica. Esse novo bios é, portanto, a simbiose de uma forma abstrata do mercado e a neutralização do conflito social. E isso é concretizado pela técnica digital. Partindo-se da classificação aristotélica, a mediatização ser pensada como tecnologia de sociabilidade ou um novo bios, uma espécie de quarto âmbito existencial, onde predomina, muito pouco aristotelicamente, a esfera dos negócios, com uma qualificação cultural própria, a tecnocultura. O que já se fazia presente, por meio tradicional e do mercado, no ethos abrangente do consumo, consolida-se hoje com novas propriedades por meio da técnica digital. Certamente, a dataficação da vida é um motor desse quarto bios midiático, integrando a vida humana e a natureza lógica do capitalismo de vigilância. Como forma em expansão de transformação das sociedades atuais, ela configura processos estruturais pelo comércio e pelas tecnologias eletrônicas promovidas pela ação dos processos de mediatização. Não é à toa que alguns autores sugerem que essa nova institucionalização dirigida por dados digitais corresponderia a uma mediatização profunda. O desenvolvimento da cultura digital engendra a dataficação da vida que vai modular a ação do bios midiático e do capitalismo. Mas a dataficação não pode ser identificada como um bios, e não age apenas no bios midiático. Atrelada ao que chamei em outro trabalho de modo de existência da comunicação, REF, ela perpassa todos os bios.
Como vimos, a ela conforma o bios teoreticus, como forma de construção do conhecimento pela tradução do mundo em dados, o bios apolauticus, produzindo as sensações e construindo subjetividades por meio das redes sociais e usos de aplicativos, o bios politicus, por induzir, ampliar ou reduzir a circulação da palavra nas redes sociais, e, certamente, o bios midiático, pois faz parte da plataformização da sociedade como forma de uma mediatização estrutural. Nesse sentido, a dataficação da vida é, na realidade, forma de ação na constituição dos 4 bios pelo modo da comunicação. Quando falamos de comunicação, descrevemos processos de mediação que têm no sujeito humano um ponto de passagem obrigatório. A comunicação está vinculada, assim, à dimensão do bios, pois esse é um gênero qualificativo, um âmbito onde se desenrola a existência humana, determinado por Aristóteles a partir do bem, to agatori, e da felicidade, eudaimonia, aspirados pela comunidade. Pela comunicação mobiliza-se artefatos de mediação, produz-se subjetividade, desenvolve-se a atividade política. Assim sendo, o modo de existência da comunicação, modo com, REF, conjuga de forma mais intensa o que Bruno Latour chama de modos de existência da técnica, TEC, da metamorfose, MET, e da política, POL. Acertadamente, Sodré não chama esse quarto bios de comunicação e sim de midiático. O modo com não se confunde com a mídia, modo TEC. Suas condições de felicidade são a ruptura do isolamento, a necessidade de mediadores técnicos, a construção da subjetividade e a produção do comum pelo discurso e pelo diálogo. Ele não se caracterizaria com bios, nesse sentido, justamente por ser uma dimensão essencial do homem que atravessaria todos os modos bios, como conhecimento, modo REF bios teoreticus, aos afetos ou subjetividade, modo MET bios apoláusticos, a política, modo POL bios politicus, e a mediatização, modo TEC bios midiático. O modo com, como forma de mediação radical do homem com o mundo participa hoje, em plena plataformização da sociedade, da constituição dos 4 bios pelos processos de dataficação. Considerações finais. A dataficação da vida marca um novo momento da cultura digital, absorvendo o processo de digitalização iniciado nos anos 1990. Vimos como esse processo se dá em 3 grandes áreas. 1. Conhecimento. A tradução do mundo em dados que produz saberes e indica formas de reconhecimento de padrões do mundo cognoscente por uma epistocracia. 2. Sociabilidade. Todas as formas de relacionamento social passam por processos extremos de dataficação pela plataformização da sociedade. Isso induz comportamentos, concentra e dirige a atenção, gera engajamento em determinadas atividades e produz movimentos intencionais de identificação ou de quantificação da ação coletiva. E 3. Natureza. A dataficação da vida se materializa na demanda por recursos ambientais, seja pela retirada de matéria-prima para a produção de dispositivos, seja pela necessidade de consumo de combustíveis não renováveis em data centers e na infraestrutura urbana para alimentar o uso de dados na sociedade de plataformas. Podemos dizer que a dataficação da vida é hegemônica nos processos sociocomunicacionais, modo com, pois todas as esferas da vida social passam por essa transformação. Como o modus operandi dos processos atuais, ele é uma dataficação da vida justamente por alimentar e transformar os 4 bios, agindo transversalmente em todos. Certamente ela compõe e reforça a dimensão da mediatização do 4º bios, com o capitalismo de dados, mas não só, pois nem a dataficação, nem o modo com são redutíveis ao bios midiático. É importante estarmos atentos às formas imanentes e materiais dos processos de dataficação da vida de agora em diante para detectar suas transformações. Pesquisas mais imanentes e localizadas devem ser realizadas no intuito de entender suas particularidades, potencialidades e riscos.